Hoje nós vamos falar sobre um tema muito delicado, o suicídio. Vamos buscar entender um pouco mais sobre o que leva a pessoa a tomar essa atitude. Quais são as causas? É possível prever o suicídio? Como ajudar? Para responder essas e outras perguntas, eu converso com a psicóloga Andréa Correia. Não sai daí, porque o Mente Aberta está no ar. E eu quero mandar um grande abraço para alguns telespectadoras que têm enviado mensagens para a gente aqui nos nossos canais de interatividade. Mandar um abraço para Carolina Lacerda, aqui de Belo Horizonte. Também um abraço para Kátia Camargo, de Nova Serrana, para Priscila Ferreira. Sempre que tem enviado suas mensagens, nós temos lido com muito carinho. Muito obrigado, queridas, pelo apoio, pelas sugestões de temas. Já estamos tratando, dessas sugestões e logo, logo nós teremos no ar esses temas tratados. E você também pode mandar a sua mensagem para a gente, sempre nos nossos canais de interatividade e pelo @redesuper.com você pode também mandar mensagens para a gente, tá joia? O Twitter é bem fácil, @PGM Mente Aberta. Então você envia, nossa produção vai analisar a mensagem e a gente vai tratar com muito carinho. Bem, o tema de hoje é muito importante, muito sério, muito grave. Vamos falar de suicídio. A taxa de suicídio no mundo tem crescido, infelizmente. Há países no Oriente, como por exemplo o Japão, em que a taxa de suicídio é altíssima. Mas no Brasil também a taxa é muito alta. E vem aquela pergunta, por que uma pessoa faz essa opção por dar fim à sua vida? Será que tem tratamento para uma pessoa que tem esse comportamento? Como ajudar a pessoa, ajudar a família que faz essa tentativa de suicídio? Bem, nós vamos conversar com a nossa querida psicóloga Andréa Correia. Andréa, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa Mente Aberta a falar desse tema tão difícil que é suicídio. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. É um tema difícil, Andréa? Falar de suicídio, falar de pessoas, homens, mulheres, às vezes até crianças. Eu já ouvi relatos impressionantes de crianças que tentaram por fim a vida. A questão do suicídio. Muitos entendem que é uma questão espiritual. Eu quero começar com isso porque você está aqui como psicóloga. Você também é uma cristã evangélica. Sim. Mas vendo desses dois lugares, como cristã evangélica, como psicóloga, é correto dizer que toda pessoa que tenta suicídio é porque tem um demônio lá na vida dela e está provocando ou não? Não, não é correto dizer que toda pessoa que tentou um suicídio foi por uma questão demoníaca. Porque existem hoje questões voltadas à neurologia que comprovam em alguns transtornos que há uma alteração neurológica e que essa alteração proporciona impulsividade e agressividade, por exemplo. Então, eu vou te dar um exemplo do transtorno de personalidade antissocial, que é o transtorno sociopata, em que o indivíduo ele tem uma alteração no lobo frontal, no pré-frontal, e essa alteração há uma diminuição de serotonina e um aumento, às vezes, do hormônio testosterona. A serotonina é aquele do bem-estar, não é isso? Do bem-estar. Então, há uma diminuição, por isso a pessoa tem uma tendência até mais depressiva, e um aumento da testosterona que aumenta a agressividade do sujeito. Então, a pessoa pode estar ali com um transtorno desse, ter uma alteração, às vezes, neurológica, e cometer um ato de suicídio num momento desse. Então, nós podemos dizer que a pessoa estava com demônio? Não tem como nós avaliarmos, nem julgarmos, aquela pessoa que cometeu um ato suicida por isso. Mas essa alteração, por exemplo, no lóbulo frontal, ela é necessariamente inata? Nasceu com a pessoa ou ela pode adquirir isso? Ela pode ser adquirida. Existe um caso específico que até os cientistas começaram a avaliar essa questão desse transtorno ter essa ligação com o lóbulo frontal a partir de um acidente de um homem que ele teve um acidente, um senhor, ele acidentou e ele sofreu um trauma no lobo frontal. E a partir desse trauma, ele desenvolveu, ele era uma pessoa saudável, normal, a conduta normal, uma personalidade tranquila, e ele desenvolveu esse transtorno antissocial após o acidente que ele sofreu. Foi uma mudança de comportamento? Uma mudança de comportamento, a pessoa não tem
vamos dizer assim, que é remorso, ela tem dificuldade de ter o sentimento de empatia, de se colocar no lugar do outro. Então, esse sujeito, essa pessoa, mudou completamente. A partir daí, começaram-se estudos, né, em torno do lóbulo frontal acerca dessa patologia. Então, nós não podemos dizer que todo suicida ele foi influenciado por demônios. Eu não estou dizendo aqui que não há influências, mas agora, como psicóloga, eu posso dizer que o suicídio, por exemplo, a grande maioria das pessoas que suicidam, o maior transtorno que leva a isso é a depressão. Então, hoje, em 90% dos casos em que o paciente ele tentou o suicídio ou chegou a cometer o ato, em 90% são pessoas que têm transtornos mentais. Desses 90%, 60% são pessoas que apresentam um transtorno de depressão maior, que é o transtorno de depressão mais grave, ou seja, 2 a 4 semanas de comportamento de tristeza profunda, falta de prazer nas coisas que antes eram normais dele sentir prazer, e ele permanece por mais de 2 semanas com esse sintoma, associado mais 4 a 5 sintomas depressivos, como, por exemplo, alteração no apetite, ou aumento ou diminuição, sono alterado, irritabilidade, fadiga, cansaço, agitação, né? Tem vários outros comportamentos que são associados aí ao processo depressivo. Agora, você mencionando esses comportamentos associados, Sim. eu já ouvi, diante da ameaça de suicídio, porque é comum ouvirmos relatos de pessoas que dizem assim, meu filho, minha esposa, tal pessoa da minha família fica ameaçando tirar a vida, eu vou suicidar, eu vou pegar sei lá, fala 1000 coisas, vou tomar uma medicação. E eu já vi 2 tipos de relato que são antagônicos. Eu gostaria de saber o que a psicologia entende sobre isso. O primeiro relato é de que a pessoa que ameaça, ela não faz. Quem quer fazer, faz e não ameaça. O segundo relato, a segunda análise é o seguinte, a ameaça, na realidade, são sinais de que a pessoa está levando a sério. Os estudos da psicologia mostram que as duas são válidas ou uma delas é predominante? Olha, existe o pseudo-suicida, que é aquele que sempre vai ameaçar e nunca vai suicidar, né? Mas nós não sabemos quem é o pseudo-suicida. Então, toda a ameaça de suicídio tem que ser levada a sério. Por quê? De qualquer maneira, é um sentimento, é um grito de socorro. Ninguém que quer suicidar quer realmente morrer, mas quer acabar com o próprio sofrimento que está passando. Às vezes o sofrimento é tão grande, a angústia é tão grande interna dentro do sujeito que a única saída que ele tem, que ele imagina ter, é acabar com a própria vida. Então, na verdade, o suicida ele não quer acabar com a própria vida. Ele faz isso no momento de desespero, de desesperança, né? Então ele fica desesperado e age daquele jeito para acabar com o problema, né? Agora, a pessoa começou a falar... Dá sinais. Dá sinais. E que sinais que são esses? Isolamento, a fala sobre a morte, dizendo que a vida dele não presta, de que ninguém valoriza ele, que ele não serve na vida de ninguém, que são falas comuns. Se eu morrer hoje, ninguém vai dar falta de mim. São indícios de alguém que pensa em morrer. Né? Agora, a ideação suicida já é o ato de planejar a própria morte. Já é também um outro sintoma depressivo, que pode aparecer no meio de uma depressão grave. Como planejar a própria morte? Olha, eu vou pegar a faca e vou cortar o meu pescoço à noite, a hora que meu esposo estiver dormindo. Não, eu prefiro pular do prédio... ir para o prédio lá do centro da cidade e pular lá de cima. Agora, essa ideação... Eu vou para lá quarta-feira. Aí chega na quarta não vai, entendeu? Mas ele está planejando, ele está idealizando a maneira de como que ele vai morrer. Né? Normalmente mulheres praticam esse ato através de comprimidos, atos menos agressivos. Às vezes a ideia vou apenas chamar a atenção. Às vezes a ideia dentro da mente da pessoa vou chamar a atenção do meu marido, vou chamar a atenção da minha família acerca do problema que eu estou passando. E a pessoa, quando toma aquela atitude, ela não tem a noção da complicação e das consequências que ela pode ter mediante esse ato. Eu lembrei de um relato que
Até, quando eu ouvi esse relato, até conversei com a pessoa com quem, minha interlocutora, né? Falei, isso foi perigoso. Diz essa interlocutora, essa pessoa que falou para mim, falou que a prima dela, a avó dela ficava dizendo, eu vou morrer, eu vou suicidar, eu vou tirar minha vida, ninguém me ama, ninguém me quer. E todo mundo na família não aguentava mais aquele discurso. Sim. E diz que um dia, uma das netas, prima dessa pessoa, chegou para ela, pegou uma faca na cozinha e falou, vó, para de falar, toma a faca e tira sua vida logo, enfia no peito logo. Quando eu vi aquilo dali, graças a Deus a senhora não fez essa bobagem, né? Mas eu comentando com essa minha interlocutora, eu falei, não foi perigoso isso, não? Com certeza. É brincar com fogo, né? É um risco. Eu já vi profissionais agindo assim, até incentivando para ver se a pessoa sacode a pessoa, no sentido de despertar para que a pessoa, dizendo para ela, olha, na verdade, você não quer morrer. Mas esse tipo de conduta é muito arriscado, porque no momento desse você pode incentivar alguém a agir dessa maneira e essa pessoa chegar realmente ao ato. E aí, como é que você vai ficar, né? Consciência disso? Você acaba sendo muito sério, né? Com certeza. Agora, uma coisa interessante, pastor, que jovens, é comum o suicídio acontecer mais até os 27 anos. Por quê? Porque há um risco grande aí na adolescência, por causa da mudança da fase da infância para a fase da adolescência, onde a criança ela começa a ter uma identificação, ela está reafirmando a identidade dela. Sim. Aquilo que ela aprendeu que ela é, ela agora na adolescência vai confirmar se ela é mesmo. Então ela entra por esse confronto e nisso há várias mudanças muito abruptas no corpo do adolescente. Hormônios, mudança corporal, a voz engrossa, perspectivas de vida, de futuro, uma necessidade de ter uma autonomia maior, mas uma dependência afetiva ainda muito grande. Então o adolescente começa a viver um conflito. Sofre, Quem tem adolescente em casa sabe o que é isso. Sofre. Né? Alguns pais dizem que é aborrecente. Eu não digo que é aborrecente, porque a adolescência é um momento realmente delicado que deve ser olhado com cuidado. Nem todo comportamento que parece ser adolescente é normal. Por exemplo, às vezes o adolescente ele está se isolando demais no quarto. Às vezes o adolescente ele teve uma queda abrupta do rendimento escolar. Às vezes aquele adolescente ele começa a querer dormir só o dia inteiro. Afasta-se dos amigos. São sinais que nós temos que ter um cuidado e encaminhá-lo a um tratamento psicológico, a um acompanhamento, às vezes até psiquiátrico, porque podem ser sinais de suicídio, de uma possibilidade de suicídio. Porque às vezes o adolescente fica no quarto lá no smartphone, envolvido naquilo, e a gente, às vezes o pai pensa assim, que bom que não está dando trabalho, que bom que não está na rua mexendo com coisa que não deve. Às vezes é um sinal que está dando. Sim, às vezes é um sinal, e às vezes também você não sabe o que a pessoa está mexendo ali no telefone, né, na internet, você não tem acesso às vezes àquilo. E às vezes a pessoa está ali até tendo ideação suicida e você não sabe. Pois é, mas você falou, e às vezes eu já vi relatos de pessoas que infelizmente tiveram, é uma expressão estranha, ter sucesso no suicídio, né? Mas assim, chegaram ao ato. Chegaram ao ato e depois foram para olhar no HD do computador da pessoa ou avaliar o smartphone, havia acessos a sites que ensinavam pessoas a suicidar. Sim. Esse tipo de coisa é mais do que uma brincadeira, a pessoa olha porque ela pensa, né? Sim, já é a ideação que a gente está falando aqui, né? Que é o planejar. Como que eu vou morrer, como que eu quero morrer. E a pessoa está num sofrimento que ela entende que aquilo ali é a solução. Né? Então, com o jovem, a gente também tem que ter essa atenção. Com a criança, por exemplo, ela apresenta um comportamento um pouco diferente. Enquanto que o jovem e o adulto apresentam um comportamento de tristeza profunda, a criança já é mais uma irritabilidade. Ela pode apresentar tristeza em forma de irritabilidade. A criança que está irritável, mais nervosa, é um sinal que essa criança pode estar, por exemplo, depressiva. E a criança, mesmo que eu já ouvi, infelizmente, relatos de crianças que tentaram suicídio. Vocês têm estudos sobre isso também? Sim. Normalmente, a criança, é mais difícil uma criança suicidar, normalmente. Por quê? Porque ela não tem, por exemplo, uma criança até 7 anos, ela não tem uma capacidade mental de entender, compreender até uns 6, 7 anos, o que é o suicídio, que aquilo ali não tem reversão. Então, ela vai ter uma ideia disso por volta dos 10, 11 anos, que ela consegue entender
que aquilo ali não tem mais reversão. E pela questão de não ter acesso a produtos, a facas, a objetos que podem causar essa lesão, nós vemos um menor número de suicídios entre crianças. O mais comum é depois da adolescência e mulheres também, até 45 anos é comum se ver o suicídio. Por que em mulheres também aparece um quadro maior? Sim. Porque no caso das mulheres, como a depressão já é um transtorno que também é mais característico de mulheres, e como a depressão é o maior índice de suicídios, então estão associados. Por isso que a mulher também, a gente consegue ver ela mais, se suicidando mais, né? Você mencionou aí uma idade que me chamou a atenção, você falou dos adolescentes jovens, até 27 anos. 27 por quê? Tem algum? Não, por pesquisas que eu estava até verificando esses dias pelo site, até para trazer uma informação mais precisa. Até, por exemplo, no Brasil, que eu estava olhando num site, morrem em torno de 24 pessoas por dia. Então, no Brasil, em suicídio. Então, quer dizer, muita coisa. Só que isso não é informado pela mídia. Por um lado, o medo de informar pela mídia é a questão da ideia e da repetição, por exemplo, disso ser incentivado em pessoas em grande massa, por exemplo. Sim. Às vezes um bairro que começa um suicidar, o outro a suicidar, e aí começam vários a pegar aquilo ali, por isso que eles não informam. Mas a informação sobre a prevenção é necessária de ser feita. Sim. Porque eu vejo que há uma negligência muito grande hoje da sociedade acerca disso. As famílias querem esconder quando alguém tenta um suicídio, porque aquilo ali a pessoa vai para o inferno. Então não pode contar para ninguém que a pessoa tentou um suicídio. Ou parece uma falência da família. Sim, ou então um problema da família é sério. Então as pessoas tendem a esconder. E por essa questão, não há informações precisas a respeito das tentativas de suicídio. Nós temos, né, a informação mais precisa dos suicídios de fato, mas das tentativas não, porque nem todas as tentativas são notificadas pelo Ministério da Saúde. Mas no hospital o médico tem que... Nem todos os hospitais informam tudo precisamente. Então a gente tem uma variável aí, uma grande variável aí. Eu falei dos 27 anos porque eu estou lembrando de alguns grandes artistas, a Winehouse, a Amy Winehouse, parece que o Kurt Cobain, grandes cantores, líderes de banda que morreram sempre aos 27 anos, via de regra por overdose. A gente pode pensar que parece que a pessoa procurou a morte, né? Sim, a droga também é um dos, vamos dizer assim, meios em que podem levar a pessoa a cometer o suicídio. E você está falando dos 27 anos, aí eu me trouxe aqui a memória sobre uma questão dos 30 anos, da crise dos 30, 35 anos, que pode vir antes, 28, 29, 27 anos, em que o indivíduo começa a questionar os seus valores e aquilo que até naquele momento ele adquiriu. E isso pode levar a uma depressão e ao suicídio. Então, por exemplo, um homem que chega aos 30 anos, 27, 30 anos, e ele chega ali, ele planejou chegar ali rico, ele planejou chegar ali bem-sucedido, e ele chega a essa idade, às vezes desempregado, com dívidas, às vezes com uma família que ele não planejou ter, engravidou a esposa e assumiu um casamento cedo, foi frustrado em várias áreas, os sonhos foram mortos, e a pessoa começa a entrar no processo depressivo e isso pode levar a um suicídio. Meu Deus. Então, agora, você falou de diagnóstico, né? Você mencionou algumas frases aí que são frases que podem indicar. Quais são mesmo? Frases que a pessoa solta? Que a pessoa pode dizer assim, a minha vida não presta, eu não sirvo para nada, se eu morrer hoje ninguém vai sentir falta. São frases comuns, autodepreciativas, né? Acerca de si mesmo, que as pessoas falam e ela já é um sinal de que algo está errado dentro dela. Ouvindo essas frases, qual seria a sugestão para os familiares? Aproximar dessa pessoa, ter um diálogo e, se possível, né, constatando realmente comportamentos inadequados, né, tristeza, encaminhar para o serviço de saúde, que seria uma psicoterapia, um psicólogo e um psiquiatra, ou um médico, ou um neurologista, mas normalmente um psiquiatra é o mais adequado para estar acompanhando esses casos. Mas já é coisa de medicação ou a psicoterapia já no primeiro momento? Às vezes, no primeiro momento, a psicoterapia só resolve.
Mas em alguns casos, às vezes a gente acha que a coisa está no início e quando você vai fazer uma avaliação, o paciente já está com um processo mais grave, entende? Aí já tem que entrar com a medicação. Então é importante, primeiro, procura uma psicoterapia e um psicólogo bom, né? Porque existem psicólogos e psicólogos em toda a profissão, né? Mas alguém que realmente leve o trabalho a sério para que você possa ser diagnosticado corretamente e ser encaminhado, se for necessário, ao uso de uma medicação. Agora, a gente está numa TV cristã evangélica, Sim. Então tem um público que é ligado à igreja evangélica, à igreja protestante, e eu fico me perguntando, num tratamento de uma pessoa que ameaça suicidar, que está muito depressiva, qual que é a diferença do tratamento que um psicólogo que é cristão pode dar? Qual que é o diferencial? Eu acho que é um dever, a gente tem que dizer. Né? Difícil a gente falar, né? Não, mas acho que precisa, okay. É necessário. Eu entendo que o psicólogo cristão, ele tem ele fala a mesma linguagem e ele tem a mesma visão. Vamos dizer, se é uma pessoa que é cristã e vai num consultório de uma psicóloga cristã, o fato de eu ser cristã não vai interferir no meu tratamento, na conduta minha terapêutica. Nisso não vai interferir. Mas a maneira desse psicólogo enxergar esse sujeito e compreendê-lo como corpo, alma e espírito é diferente Sim. de um outro psicólogo que não tem esse discernimento. Então, nesse sentido, eu entendo que seria melhor a abordagem com o psicólogo cristão nesse sentido. Uhum. Agora, a pessoa que já sentiu esse desejo... Agora, só uma coisa. Todo psicólogo, ele é formado e é capacitado para trabalhar com todas Sim. as religiões. Então, por exemplo, eu no meu consultório, eu atendo pessoas de todas as religiões e às vezes as pessoas não sabem que eu sou cristã. Às vezes o paciente que sabe que eu sou cristã, ele sabe porque às vezes ele me viu na TV ou porque ele já é cristão e veio por uma indicação de alguém que é cristão e que quer alguém que seja cristão. Agora, todo psicólogo ele é capacitado para atender qualquer abordagem, né? Vamos dizer assim, religiosa do indivíduo. Uhum. Agora, então, nessa abordagem que é feita com o paciente, trata-se do paciente também a questão da culpa, porque muitas vezes o paciente ele começa a se sentir culpado por ter sentido desejo de morrer. Não sei se eu fui claro na pergunta. Sim. Engraçado, você falou da culpa, a gente acabou não citando a culpa. A culpa também é um sintoma, viu, do processo depressivo. É um sintoma. Então, a pessoa que vive num processo de culpa, quando há uma tentativa de suicídio, ela acaba entrando nesse contexto de sentir mais culpa. Aí tem que ser trabalhado isso num processo terapêutico para a pessoa entender, compreender os seus limites, as suas falhas, as suas imperfeições, né? Às vezes as questões até neurológicas, né, do organismo da pessoa que contribuíram para que esse fato ocorresse. Mas nesse sentido, alguém que está vendo e ouvindo a gente pensou assim, eu já fiquei tão deprimido, tão chateado, às vezes foi no pós-parto, às vezes foi depois de uma decepção no casamento, no emprego, e cheguei a pedir para morrer. Inclusive parece que tem gente na Bíblia que pediu para morrer, não teve? Elias. Elias, né? Elias pediu para morrer, entrou para dentro da caverna e ele ali naquele momento ele pediu para morrer. Nesse momento Deus o alimentou, né? Através dos anjos que levaram o alimento e o fortaleceu e depois Deus o confrontou. Por que você está aí, né? Por que você está com medo? Se eu sou o seu Senhor, se eu sou o seu Deus, né? Então houve um outro suicídio também na Bíblia, já que você comentou, Sansão, que foi um suicídio, né? Só que não foi um suicídio por desejo de morrer. Interessante. Foi um suicídio no sentido, na verdade, ele queria cumprir o propósito de Deus, o chamado dele, e naquele momento ele suicidou. E aí completamente diferente, né? Porque eu estava pensando, né, em uma expressão aqui, suicídio altruísta. Muitas vezes a gente ouve relatos de pais, por exemplo, que dão a vida para salvar o filho, não é? Isso tecnicamente é considerado suicídio? Quando, por exemplo, vai dar um tiro e pula na frente? Não, né? Não. O suicídio, na verdade, é o desejo da própria... O desejo não, porque a pessoa não deseja morrer, mas é a atitude de agressão contra si própria. Entendo. Então, para ser suicídio, a pessoa... Porque, como eu falei, entre aspas, desse suicídio altruísta... Por exemplo, vamos na Bíblia, Saul. Saul, ele viu que ele estava perdendo, que ele iria ser morto. Aí ele pediu... Por orgulho, ele pediu para ser morto. O rapaz lá não quis matá-lo. O que ele fez? Ele se jogou em frente a uma
A lança. Uma lança. É isso. Eu imagino uma faca. Eu imaginei uma faca e é uma lança. É uma lança. Mas eu imaginei uma faca. Era o nosso tempo, né? Nosso não tem lança. E ele ali, ele desejou a própria morte. Entendi. Aí é suicídio. Entendi. Sansão não é suicídio. Se a gente for pensar no desejo, ele não tinha desejo de morrer. Entendi. Ele tinha o desejo de cumprir o plano de Deus, na Bíblia, né? Então, há uma diferença aí. Elias realmente tinha o desejo de morrer, mas ele não tinha ideação suicida. Ele não planejou a morte dele. Foi fruto de um momento. Foi um pensamento de morte. Então, às vezes, o cristão que está aí escutando em casa, né? Às vezes você já pensou em morrer. Né? Se você pensou em morrer, mas você não planejou essa morte, foi um pensamento momentâneo, assim, eventual, o que eu digo é que tem que se ter atenção, porque por que esse pensamento? Porque então, essa tristeza por que essa tristeza e o desejo de morrer? Agora, eu já escutei pessoas dizendo assim, eu quero morrer porque eu quero ficar com Deus. Não. A gente vai ficar... Eu quero ficar com Deus, eu quero morrer porque essa vida está muito ruim. Então, na verdade, a pessoa não quer morrer, a pessoa quer ficar livre do sofrimento. Então, para essas pessoas, a indicação é a psicoterapia para se compreender. Lógico, gente, procurar um pastor, eu vejo que não só o psicólogo, tá? O pastor também, ele pode, num primeiro momento, dar essa assistência de ouvir, de aconselhar. Chegou um momento em que esse aconselhamento e esse ouvir passa para o lado mais técnico, aí sim caminha para um psicólogo. Né? Agora, eu já ouvi dizer que a pessoa começa a fazer ameaças, ou às vezes fazer tentativas mal sucedidas, no sentido de que não deu, né, não conseguiu consumar o ato do suicídio. Às vezes essas pessoas dão uma parada e parece que melhorou. Mas parece que isso é perigoso, né? Olha, normalmente 10 a 25% de pessoas que tentaram suicidar retornam novamente depois de um tempo a uma nova tentativa de suicídio, de 10 a 25%. E dessas pessoas que tentaram de novo o suicídio, em torno de 10% realmente chegam ao ato. Então, o fato de alguém tentou suicídio, está tudo quietinho, tem que se ter atenção. A pessoa que já teve uma tentativa, ela tem que estar sendo acompanhada por um psiquiatra, por um psicólogo, fazendo um acompanhamento constante para realmente entendermos onde que houve remissão desses sintomas da depressão, né, da angústia ou do uso de drogas, né, que pode também levar ao suicídio. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.